Olá, queridos, estamos aqui continuando a lição, a segunda parte da lição, que tem como título Redescobrindo o Plano do Pai em Sua Vida. Essa é a segunda lição. Eu quero ler com você no livro de Salmos, Salmo 139, versículo 13 e 14, diz assim: Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Verso 14 diz: Graça te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso, sim, minha alma o sabes muito bem. Meus amados irmãos, antes de mais nada, dizer a você que você não é um acidente. É isso que o salmista está dizendo, em outras palavras. Ou seja, que seu nascimento não foi um erro ou infortúnio da vida. Não é um acaso da natureza. Seus pais até podem não ter planejado sua vinda aqui, mas o Pai certamente o fez. Ele planejou a sua vida e a minha vida aqui nesse lugar. Nós não viemos aqui sem propósito. Deus nos criou. E Ele levou em conta, de fato, até mesmo os erros dos nossos pais. Não importa a maneira como você nasceu, do jeito que você nasceu, aonde você nasceu. Queridos, o mais importante é o plano e o propósito que Deus tinha em nossas vidas. Os seus pais tinham o DNA perfeito para que você fosse o ser humano perfeito que você é. Queridos, você é, de fato, obra-prima de Deus. Ele esperava você. Queridos, você e eu só estamos respirando nesse momento porque, de fato, somos plano de Deus. Não foi por sorte, caso, destino ou coincidência. Ao contrário, Ele nos criou. Como disse o apóstolo Paulo, de carta aos Efésios, ele diz assim, que muito antes de estabelecer a fundação da terra, Deus já nos tinha em mente. Muito antes de estabelecer a fundação da terra. Você não passou a existir há 1 ano, há 10, 15 anos atrás. Mas muito antes de ser concebido por seus pais, você já existia na mente do próprio Deus, diz a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Queridos, isso é tremendo, irmãos. Muitos de nós têm dificuldade de lidar da maneira como nós nascemos. Às vezes passamos pelo processo de cura anterior, certo? Porque temos dificuldade em lidar com isso. Com a etnia que nascemos, com a cor de pele que nascemos, com o cabelo, com as coisas que nós temos. Queridos, você foi criado originalmente fabuloso, original. Como disse o salmista, ele diz assim, graças te dou, ele diz, ó Pai, porque fui criado de maneira extraordinária, fabuloso, original, incomparável, você é único, filho. Portanto, você não precisa passar por cura anterior, você precisa voltar à essência e redescobrir o plano de Deus em suas vidas, queridos. Então, em outras palavras, eu e você, nós não nascemos por sorte, coincidência ou destino. Ao contrário, Deus tinha um propósito. Ele tinha um propósito em mente. Você não passou a existir por simplesmente obra do acaso. Ao contrário, querido, muito antes de você ser concebido por seus pais, você foi concebido por Deus. É como se Ele estivesse grávido de você, certo? E na reunião para que você fosse manifesto, Ele falou de você, dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É isso que diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Mas isso também nos revela um dos principais propósitos de sermos criados. Sermos a imagem do próprio Pai. Você se parece com Ele. A imagem e semelhança para ser e agir como Ele. Ele te criou para isso. Meus amados irmãos, esse é o propósito primário. Sermos a imagem do Pai. Ele nos criou para isso. E no livro de Salmos, aqui mesmo no livro de Salmos, capítulo 39, versículo 16, diz algo interessante, diz assim, o verso 16. No teu livro foram escritas todas as coisas, todos os meus dias, ou melhor, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles existia ainda. Queridos, como diz aqui, no teu livro foram escritos os meus dias, quando nenhum deles existia. Deus tem um propósito sobre a minha vida e a sua vida. Como Ele falou, dizendo,
Eu é que sei que plano tenho a vosso respeito, um plano de paz, um plano para fazer você prosperar. Mas cabe a você hoje, que está distante desse plano de Deus, que não está vivendo dentro desse propósito, voltar para o Senhor. O propósito maior é que você seja como seu filho Jesus. É nele que esse plano se torna uma realidade. Um plano de paz, um plano para fazer prosperar. Oh, meus amados irmãos, esse é o verdadeiro propósito da nossa existência e da sua existência também, queridos. Um outro propósito do Pai ter nos criado, queridos, aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como as premissas de tudo que ele criou. Em outras palavras, você foi criado para ser as premissas, ser a coroa da criação. Você foi criado com relação à criação para ser o cabeça, como alguns dizem. Isso é uma realidade. Ele diz o texto que ele, por sua decisão, nos gerou pela palavra da verdade. Você foi gerado por Deus, você foi criado por Ele, pela sua palavra. Por isso que nós façamos. Esse foi um ato primário da criação de Deus. Esse foi um ato primeiro na esfera divina. Portanto, você jamais é obra da criação, de coincidência ou obra do acaso. Ao contrário, você é obra de Deus. O sonho de Deus ao criar você foi para que você fosse a coroa, as premissas de sua criação. Por isso, Ele nos criou um pouco menor do que a si próprio, como diz o Salmo 8. O sonho de Deus ao criar você foi para que você para que Ele tivesse um representante, a sua imagem e semelhança, e pudesse exercer através da sua vida a autoridade, governo. Por isso o texto diz no Salmo 8 que Ele, sobre as obras de suas mãos, nos colocou com autoridade. Meu amado irmão, esse é o propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida, claro. Em outras palavras, nós só existimos por sermos o sonho de Deus. Você é a ideia principal na criação. Com relação à criação, por isso Ele nos colocou como primícias. Justamente para que você tivesse também um propósito primário de governo, de autoridade sobre tudo que Ele criou. Que o Senhor, nesse dia tão abençoado, possa realmente ministrar essas verdades no seu coração. Quero repetir algumas coisas para você que já falei aqui, né? Primeiramente, você não é um acidente. Não pense que você, talvez aonde você está sentado, onde você está nesse momento, a maneira como você está, o momento que você está passando, muitas vezes você se questiona: por que, Senhor? Por que tem permitido tantas coisas? Eu poderia estar numa família melhor. Meu amado irmão, Deus deu a você como presente a eles, como Ele disse a Jeremias: ainda no ventre te conheci e te dei como profeta às nações. Deus deu a você como um presente de Deus a essas pessoas. Foi o contrário, você que é o propósito de Deus para a vida deles. Você não é um acidente. Você é maravilhoso, original, incomparável, fabuloso, único na criação de Deus. Não se sinta assim, como muitas vezes nós nos sentimos. Há pessoas que têm imensas dificuldades de lidar, mais uma vez repito, com o seu passado. Ei, para você obter cura, você não precisa fazer uma regressão. Volte à essência do seu Criador. Volte a Ele. Ele é a verdadeira cura. Ele é a essência primária para que haja mudança desse passado. Cristo, se você estiver em Cristo, tudo se fará novo. Se isso tem edificado a sua vida, compartilhe com outros, dê seu like, inscreva nesse canal. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, dê uma semana abençoada para a sua vida, queridos. O Senhor continuará.